Bom dia a todo mundo. Hoje vamos conversar sobre o conteúdo de aula 13. Hoje vamos falar de dois tipos de convergência, a convergência em probabilidade e a convergência quase certa, as convergências aplicadas para variáveis aleatórias, ou melhor dizer, as sequências de variáveis aleatórias. Antes disso, vamos lembrar um pouquinho como foi a convergência em cálculo real. A princípio, tem dois tipos de convergência. A convergência comum, ou a pontual, que fala que a função fn de x vai a seu valor limite f de x, se para todo valor positivo de y, existe um valor de n que é uma função tanto de y quanto do ponto de x, tal que a desigualdade que k é maior do que n implica a outra desigualdade, que é a distância entre o valor final, o valor limite, e o valor da nossa função késima no ponto x é menor do que y. Outro tipo de convergência é a convergência uniforme, num certo intervalo AB. Ela é muito parecida com a convergência pontual. De novo, a gente afirma que é para qualquer y positivo, mas agora também para qualquer x do nosso intervalo. Existe um n que agora é só função de y, para qual a desigualdade que k é maior do que n implica a desigualdade dos valores da nossa função. De novo, aqui eu tenho esse k. Então, a diferença principal é nesse valor de n. No caso de convergência comum, n pode depender do ponto do nosso ponto em qual a gente está considerando a convergência. No caso da convergência uniforme, esse n é igual para todos os pontos de x. Agora a convergência para variáveis aleatórias. Primeiro tipo, que é o mais parecido com a convergência pontual, é a convergência quase certa. A gente fala sobre uma sequência das variáveis aleatórias e mais uma variável aleatória x, todas no mesmo espaço de probabilidade, e nós vamos falar que a sequência x-enésimo converge para x quase certamente, o que se escreve assim, como símbolo quase certamente em cima da seta. Se existe um evento A com probabilidade igual a 1, tal que para todo elemento desse evento, nós temos a convergência pontual. Quer dizer, para todo ponto do A, nós temos uma convergência comum da sequência numérica, isso é a sequência numérica agora, que ela converge para uma outra valor real. Você pode dizer que essa é convergência quase em todo espaço amostral, em quase todos os pontos do espaço amostral. Em outras palavras, o conjunto onde a convergência não existe, onde não temos a convergência, é tão pequeno que entre aspas, que a probabilidade dele é igual a zero. Conjunto é um subconjunto do espaço amostral, portanto é um evento para o qual temos a probabilidade bem definida. Outro tipo de convergência é a convergência em probabilidade. A gente continua a falar das variáveis aleatórias no mesmo espaço de probabilidade. E agora a gente fala que a sequência x-enésimo das variáveis aleatórias converge para a sequência x em probabilidade. E denotamos isso como x-enésimo, como símbolo P em cima da seta, vai ao x. Se para todo y positivo, a probabilidade de evento que nosso x enésimo é mais longe do x do que o nosso valor de y vai ao zero.
A gente pode escrever isso um pouco mais detalhado, abrindo a definição desse evento aqui. Então, o nosso evento contém todos os elementos do espaço amostral, tais que a diferença entre a variável x enésima nesse ponto é mais longe do valor final, do valor limite, do que o nosso aleatório parâmetro y. E a probabilidade desse evento vai ao zero. Lembram bem que o fato que a probabilidade de algum evento é zero não significa que esse evento é vazio, dependendo da probabilidade. Nas notas da aula tem alguns exemplos de como funcionam essas convergências. Agora vamos mostrar o teorema que a convergência quase certa implica a convergência em probabilidade. A demonstração desse fato é a seguinte. Dado que a nossa sequência x enésimo vai quase certamente ao x, temos pela definição desse tipo de convergência que existe um evento A0 tal que ele tem a probabilidade 1 e em todos os elementos desse evento nós temos uma convergência comum entre as variáveis aleatórias, entre a sequência x enésima e o limite x. Nós podemos agora abrir essa afirmação usando a definição de limite. A definição do limite fala o seguinte. Para todo elemento do nosso evento A0 e para todo valor de y, deve existir um n, número inteiro, tal que, para qualquer k maior do que n, maior ou igual, a diferença entre o valor da nossa sequência nesse ponto ômega vai ser mais perto ao valor final, ao valor limite, do que a nossa epsilon. Lembra que essa convergência dentro do evento A0 é comum, quer dizer que nosso n dessa definição pode depender tanto de ômega quanto do epsilon. Mas nós podemos juntar todos aqueles ômegas para quais essa desigualdade aqui é satisfeita para dado n. Colocando isso formal, é o nosso evento A enésimo, contém todos aqueles ômegas, quais são mais perto ao valor da variável aleatória final do que o nosso parâmetro epsilon. Temos que fazer uma interseção porque nós queremos que essa desigualdade seja satisfeita para todos os k's que são maiores ou iguais a n. Então a gente tem que fazer a interseção para todos os valores de k maiores ou igual a n. É imediato ver dessa definição de A enésimo que para todo ômega de A0 existe um tal valor de n que esse ômega vai entrar dentro de A enésimo. Em outras palavras, você pode dizer que o nosso A0 é um subconjunto da união de todos os A enésimos. Calculando a probabilidade desses dois caras aqui, nós imediatamente vemos que a probabilidade de A0 tem que ser menor ou igual do que a probabilidade de toda essa união. Mas, de outro lado, A0 pelo anunciado é igual a 1. Portanto, esse cara também tem que ser igual a 1. De outro lado, a sequência dos nossos eventos A enésimo é não decrescente. Cada um próximo é um pouco maior, pode ser um pouco maior do que o anterior. Em outras palavras, para sequências não decrescentes, nós podemos afirmar que a união de todos eles é simplesmente o limite dessa sequência. Com a afirmação anterior, nós vemos que pela continuidade da probabilidade, a probabilidade de A enésimo vai a 1.
Juntando isso com o óbvio fato, a enésima é um subconjunto de evento desse tipo, evento de todos aqueles ômegas para quais a valor da nossa sequência x enésima é mais perto ao valor final do que epsilon, isso implica o complemento da afirmação desejada, que a probabilidade desse evento aqui vai a 1, quer dizer, a probabilidade de evento com a desigualdade invertida vai ao 0. Isso termina a definição. Isso termina a demonstração desse fato. Uma observação final muito importante. O inverso do teorema não é válido. A convergência em probabilidade, no caso geral, não implica a convergência quase certa. Isso não é verdade. As duas convergências não são equivalentes. Nós acabamos de provar a implicação nessa direção. Se tivesse também a implicação na outra, daria a falar que as duas convergências são equivalentes, mas elas não são equivalentes. Então, por favor, vejam a aula para alguns exemplos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.